coração, do nosso entorno, para que seja um momento de troca, de crescimento e de aprendizado para todos nós. Que os nossos pensamentos, que as nossas ondas mentais possam entrar em ressonância com aqueles que certamente se colocam aos nossos lados, nos instantes que buscamos a construção de posturas mais dignas, de pensamentos mais valorosos, de condutas mais éticas, seja através do aprendizado, do exercício, do raciocínio, do intelecto, seja através do exercício do amor, do sentimento, das emoções, da caridade. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui usufruindo do nascimento como alavanca do nosso crescimento, do nosso progresso, do nosso aprendizado. E fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Obrigada, Marcos. Então, a palavra está com você. Muito bom. Primeiro eu queria agradecer aqui em nome da Natália, mas a Associação Médico Espírita Carioca pelo convite, né, pela oportunidade. Aproveitar para parabenizar pela iniciativa, né, assim, que eu acho que é tão importante, dar um tema tão assim, atual, seja do momento, seja do público como um todo, mas seja também das nossas buscas individuais, porque vocês acho que estão acompanhando, aí já tiveram uma série de encontros, né, em relação ao livro, assim, isso é uma percepção minha, eu acho que para além de nos ensinar a respeito, né, assim, dos mecanismos da mediunidade específicos, como o nome já diz, né, e tem talvez esse foco, mas eu acho que o grande aprendizado, para mim, assim, desse livro, é porque ele vai nos convidando a raciocinar e a pensar o tempo todo sobre os nossos pensamentos, sobre o poder que a gente tem de transformação interno e externo através da nossa mente, através daquilo que a gente sintoniza, que a gente pensa, né, de como o pensamento é vivo, né, e tem esse poder realmente de chegar e transformar, caso haja a questão da afinidade, da sintonia, seja do ponto de vista do equilíbrio, da harmonia, seja do ponto de vista também da dificuldade, da desarmonia, das vibrações mais deletérias, mas no fim das contas, eu acho que fica é que a gente tem essa liberdade e essa autonomia e, ao mesmo tempo, somos convidados ao compromisso e à responsabilidade de sermos os artífices ou os autores, né, da nossa realidade interna e externa, né, por mais que ela não seja perceptível. Então, eu acho que isso é muito legal da gente trazer, porque o livro não vai falar só da prática mediúnica em si, quando a gente está ali, às vezes, 1 hora por semana, dentro de uma sala específica, realizando a atividade mediúnica em si, enquanto ferramenta de tratamento, não só para os desencarnados, mas para a gente em especial. Ela vai dizer da mediunidade enquanto experiência de vida em todos os instantes do nosso existir, assim, né? Então, é um convite incessante, a um autoaperfeiçoamento, a uma vigilância e ao entendimento, assim, da capacidade, da ferramenta que a gente tem, que é a nossa mente, né? Que é o nosso pensamento. Então, dito isso, assim, hoje eu vou falar de um ponto muito específico. Eu vou usar os slides mais como referência para ir guiando aqui o nosso raciocínio, mas eu acho que são pontos interessantes que dá para a gente ir fazendo essa reflexão, inclusive tentando trazer para o nosso dia a dia, assim, né? E para as nossas relações, para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente religioso, para o nosso ambiente de trabalho. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidinho. Deixa eu achar aqui. Legal. Tá aparecendo para vocês aí a telinha? Só me dá um feedback que eu não consigo ver vocês. Tá aparecendo, sim. Tá? Espera aí, deixa eu só arrumar um negócio. Só um minuto.
eu consigo ver os dois. Aí. Então, a gente vai falar dentro do mecanismo da mediunidade, a gente vai falar sobre 3 capítulos específicos, tá? A gente vai refletir um pouquinho sobre a questão do reflexo condicionado, vamos falar sobre o fenômeno hipnótico indiscriminado e o reflexo condicionado específico. São palavras, assim, talvez um pouco mais técnicas, né? Assim, mas a gente no meio espírita, às vezes, tem mais a proximidade com elas, mas eu acho que o André Luiz, ele consegue trazer isso de uma forma clara para a gente, e a gente vai tentar raciocinar aqui e refletir um pouco o impacto disso, como eu coloquei no nosso dia a dia. Então, para a gente começar, né, entendendo, né, o que é o reflexo condicionado, e aí a gente tem 2 perspectivas para a gente avaliar isso, né? Existe uma perspectiva física do condicionamento enquanto funcionamento mental ou cerebral do indivíduo, e aí a gente pode compreender isso, ele vai citar isso no livro através das experiências de Pavlov, né? Pavlov, ele foi um cientista que estudou esse reflexo condicionado em animais, principalmente em cachorros, né? E hoje isso é a grande base, inclusive, do adestramento, né? Do treinamento dos animais. Por quê? E que ele percebeu que quando você, diante de um estímulo, condicionava uma determinada resposta, né, daquele animal, e você reproduzia aquilo durante algum tempo, você passava a reproduzir aquele comportamento, às vezes mesmo na ausência do estímulo inicial. Então, por exemplo, se eu tenho um cachorro e eu vou condicionando ele, que toda hora que toca um sino, ele ganha um alimento, ou ele ganha uma carne, por exemplo, e eu faço isso durante um determinado tempo, um determinado período, e aí eu noto e consigo medir que quando a carne aparece, ele saliva, né, e a pupila dele dilata, por exemplo, são mecanismos automáticos, assim, de estímulo, de resposta do corpo dele. Depois de um tempo, mesmo que a carne não apareça, só de ouvir o sino, só de o sino tocar, o corpo já tem essa reação de salivação e, às vezes, dilatação da pupila, por exemplo, né? Ou seja, eu condicionei uma resposta física daquele indivíduo, no caso aqui o cachorro, através de um terceiro estímulo, relacionando ele com o estímulo inicial, que era a carne, né? Então, o condicionamento é essa forma de funcionar, que eu estou falando aqui inicialmente do ponto de vista bem material, né, esse mais básico, mas que a gente consegue entender esse funcionamento também do ponto de vista mais mental, mais sutil, mais espiritual, inclusive, tá? Então, ele vai colocar para a gente que dentro desse reflexo condicionado, a mente, ela vai vibrar numa onda de estímulos, tá? E pensamentos em que se identifica, tá? Ou seja, quando nós vamos nos condicionando através de experiências reencarnatórias, do aqui, do agora, de outros momentos, em que nós vamos tendo uma busca por determinadas repetições, sejam de respostas mentais, sejam de respostas físicas, mas que estão ligadas ao espírito. Então, por exemplo, se eu tenho uma vivência de várias encarnações em que eu tenho me mantido dentro de uma resposta sempre violenta, agressiva, etc., de uma certa forma, eu vou me condicionando a esse tipo de resposta, né? E a determinados estímulos eu tendo, né, tenho uma tendência a responder de forma violenta e responder de forma mais agressiva, né? Se eu vou buscar um aprendizado, vou buscar um crescimento e vou me esforçar em modificar esse tipo de resposta condicionada, isso vai exigir um certo tempo, isso vai exigir um certo trabalho, porque a gente vai falar sobre isso, eu vou precisar fazer um recondicionamento disso, né? Um reaprendizado disso, e passar a ter respostas diferentes a determinado estímulo. Isso vai me exigir um certo trabalho consciente, assim, um certo esforço paulatino, né, progressivo, para que eu consiga ter respostas diferentes a partir disso, tá? Nesse sentido, assim, cada espírito vai gerar um potencial de forças mento-eletromagnéticas, tá?
é como se fosse a identidade do espírito, tá? É como se fosse o RG, ou as digitais do espírito. Cada espírito, isso é da individualidade de cada um e tem a ver com a história, com a biografia, com a experiência enquanto espírito, que eu não estou falando só dessa encarnação, mas das existências, né, do existir. Ele vai criando uma certa identidade, né, de forças eletromagnéticas que são as digitais dele, são as características dele. Por isso, tão comumente em experiências espirituais ou aqueles médiuns mais sensíveis, e que a gente sabe identificar, né? Assim, por exemplo, pela sensação, pela energia, pela vibração, a gente às vezes consegue identificar se é um mentor, se é um companheiro nosso que vai precisar mais de ajuda, que está mais susceptível, ou se é, até às vezes mesmo, se é determinado espírito, porque você vai se afinizando e reconhecendo aquele conjunto de forças eletromagnéticas, ou se é outro determinado espírito, também por essas mesmas características, tá? E isso tem a ver com a individualidade de cada um. Por que ele está dizendo isso para nós, né? Por que ele está colocando essa característica? Porque a determinado momento que eu vou me condicionando a determinadas respostas, se essas respostas estão mais alinhadas a um crescimento, a um aprendizado, a um progresso, ou os determinantes da lei divina, esse conjunto de energias eletromagnéticas, ou desse potencial de força, né, ele vai tomando também, criando um condicionamento em mim, para um lado mais positivo, para uma resposta mais automática, mas no sentido mais equilibrado, tá? Então, da mesma forma que eu dei o exemplo da agressividade, da irritabilidade, à medida que eu vou me condicionando num ponto mais positivo, mais alinhado com as forças do bem, vamos dizer assim, das leis divinas, eu também vou tendo respostas mais automáticas. É por isso que, para aqueles espíritos que já caminharam, já fizeram uma trajetória a mais longa e já conquistaram, né, algumas questões espirituais em relação a virtudes, a valores, a princípios, a moral, não sacrifício para eles determinadas posturas de amorosidade, de compaixão, de abnegação, de empatia, de compreensão. O que para nós talvez demandaria um esforço gigantesco dentro de um movimento muito pequeno de exercício do amor, da compreensão, da empatia, da compaixão, para esses espíritos é quase que automático, assim. Não existe a possibilidade, para alguns deles, de não amar, de não perdoar, de não compreender, porque isso já é parte deles, isso já está condicionado, isso já é automático, né? Tamanha a conquista e a repetição desse padrão, né, ao longo de inúmeras existências, né, de inúmeras formas. Então, a gente vai, a partir disso, assimilando as correntes mentais que vão se harmonizando à onda que a gente emite, tá? Então, se eu tenho uma característica, a minha identidade energética, mento-eletromagnética, ela tem uma determinada vibração, na sua maioria, porque todos nós vamos oscilar naturalmente em padrões mais altos e padrões mais baixos de vibração, mas se na sua maioria eu tenho um determinado padrão que tende, né, para uma busca de um crescimento, de um aprendizado, de um progresso, de uma evolução, eu vou estar afinizado com as correntes mentais em sintonia, em ressonância, que estão nesse mesmo alinhamento, tá? Em contrapartida, se eu tenho, na minha grande maioria, ou essas vibrações, essas energias no potencial mais baixo, eu também vou estar me sintonizando nisso, tá? Isso é importante para a gente entender, porque, às vezes, a gente acaba adotando uma postura de se cobrar muito, no sentido de, ai, meu Deus, sei lá, estou num dia mais difícil, etc., e me equivoquei, sei lá, falei uma coisa que eu não queria falar, tive um comportamento que eu não queria ter, acabei respondendo uma pessoa da forma que eu não gostaria. E algumas pessoas, de uma forma muito frequente, a partir disso, caem num movimento importante de culpa, de remorso,
de paralisação e fica remoendo tanto aquele pensamento ou aquele momento que, ao invés daquilo servir de um estímulo para que eu raciocine, reflita como pode ser diferente de uma próxima vez, eu estou, na verdade, vibrando e produzindo e acrescentando essa energia, essa vibração eletromagnética, assim, e atraindo, consequentemente, abrindo campos de vulnerabilidade, pontos de vulnerabilidade, para que aqueles que sintonizem nessa mesma vibração ou que, de alguma forma, queiram fazer uso desse momento, possam encontrar maior facilidade, tá? A culpa, ela faz parte de um processo natural, mas ela tem que, eu brinco assim, da mesma forma que ela vem, ela tem que ir, tá? Porque a culpa e o arrependimento, se a gente colocar nesse sentido, eles têm que ser fluidos, né? Eles têm que vir, nos convidar a um raciocínio, a uma reflexão pontual e seguir, porque o que transforma, o que corrige e o que repara, né? E aí já está nesse nome, é a reparação, tá? A reparação do equívoco, do erro, do que eu fiz. A reparação, e ela pode se dar de diversas formas, tá? Através do pensamento, do exercício no bem, do pedido direto de desculpa, e aí cada situação vai exigir de cada um de nós a reflexão do que ou como eu posso reparar determinado equívoco, né? O que é possível fazer dentro das minhas possibilidades, das minhas habilidades e daquilo que as circunstâncias do tempo e do espaço permitem nesse momento, tá? Então, de alguma forma, o reflexo condicionado, ele vai estar criando, né, toda essa estrutura, essa identidade energética por esse padrão de repetição. E aí ele vem trazer isso, assim, né, dos tipos de reflexo, né? Então ele vai falar de 3 em especial. Um deles que ele chama de reflexo congênito ou incondicionado, que são aquilo que a gente pode chamar até de instinto, tá? Assim, são básicos, que estão ligados à proteção, à alimentação, às questões posturais, de resposta, né, de propriocepção do nosso corpo, sexuais, tudo isso está ligado a esses reflexos congênitos ou incondicionados. Mas é importante ressaltar, porque a gente pode ver isso também de uma perspectiva evolutiva, né, que aquilo que hoje é um reflexo congênito ou incondicionado para nós, enquanto espécie humana, nem sempre foi assim. O que fez dele um reflexo congênito ou incondicionado agora foi o processo evolutivo, em que, em diversas outras experiências do reino vegetal, animal, etc., determinadas respostas foram sendo repetidas, de forma que aquilo foi moldando ou possibilitando aquele princípio inteligente, que até aquele momento não tinha ainda a denominação de hominal, vamos dizer assim, mas que já vinha ganhando essas habilidades. Então, a repetição e as experiências consecutivas com determinados ganhos evolutivos que vão dentro de uma evolução filogenética, ou seja, dos organismos menos complexos para os organismos mais complexos, vão criando esses reflexos congênitos ou incondicionados, de forma que hoje, né, a gente não pensa para respirar, a gente não pensa para o nosso coração bater, a gente não pensa quando, diante de uma ameaça, de um perigo, a gente tem a ativação do sistema de luta ou fuga, que é um sistema simpático e parasimpático do nosso corpo, as respostas sexuais, como o ciclo ovariano na mulher, o orgasmo, etc. Tudo isso foram questões que a gente não precisa pensar para fazer isso, ou para isso funcionar, tá? Isso está condicionado. Um segundo reflexo é aquele que ele fala dos reflexos adquiridos, tá? Ou condicionados, que são aqueles conquistados pelo indivíduo ao longo dessa existência, tá? Aqui ele traz esse condicionamento no sentido da repetição numa única vida, tá? A grande diferença dos reflexos congênitos para os reflexos adquiridos é a perspectiva pela qual a gente está olhando. Se eu estou olhando nessa encarnação, com um corte só dessa encarnação, eu vou entender que aqueles reflexos congênitos foram aqueles que foram conquistados
ao longo de todas as outras. E aqueles que são os adquiridos foram aqueles que foram conquistados ao longo dessa vida, tá? Mas todos eles partem de um funcionamento de condicionamento, tá? Eles foram condicionados em algum momento. E, por último, reflexos condicionados que desenvolvem sobre reflexos pré-existentes, tá? Que são aqueles que estão ligados a esses reflexos congênitos, tá? Mas que eu treino eles, que é aquele exemplo que eu estava dando para o cachorro, tá? Então, o exemplo o reflexo diante de um alimento, o cachorro salivar e ter, por exemplo, uma dilatação da pupila, isso é um reflexo congênito, tá? Isso ele sempre existiu na espécie cachorro, vamos dizer, tá? Agora, o fato dele ter esse mesmo reflexo quando eu toco um sino, né? Foi porque esse reflexo do sino foi construído em cima de um reflexo pré-existente. Tá? Isso vai ter implicações para nós, enquanto perspectiva de funcionamento mental e perspectiva evolutiva, que é aquilo de a gente aplicar isso na nossa vida, tá? Porque o que isso vai dizer para nós? Porque se eu tenho, por exemplo, um reflexo já condicionado ao longo das outras existências, estava dando esse exemplo, de agressividade e de violência, por exemplo, irritabilidade diante de determinados estímulos, tá? É possível que eu consiga construir uma nova resposta ou um novo reflexo sobre esse, a partir desse, mesmo que o estímulo seja o mesmo, tá? Isso é importante, porque se não fosse assim, a gente estaria dentro de um determinismo, assim, quase que biológico, né? Não seria possível a dinâmica da transformação, do crescimento, da aquisição de novas habilidades a partir daquilo que já existia. E aí a gente não poderia evoluir, tá? A gente não poderia progredir. A partir disso, né, ele vai conseguindo trazer esse casamento, que é o que eu estava querendo propor para vocês, desse mesmo padrão de reflexos, pensando agora o funcionamento psíquico, né? O funcionamento da mente. E aí ele vai falar assim, que os princípios da reflexão, né, ou desses reflexos, aplicados aos reflexos psíquicos, eles vão dizer sobre a forma ou o jeito que a nossa mente funciona, tá? E aí, quando a gente está falando de como a nossa mente funciona, a gente está falando de resposta emocional, a gente está falando de padrões de pensamento, a gente está falando, por exemplo, de sintonia, a gente está falando, por exemplo, de afinidade, tá? Porque a gente volta nesse raciocínio de novo, eu vou ser um pouco repetitivo agora, assim, mas é porque é isso que ele está querendo resumir. Quando nós, ao longo das nossas existências, vamos criando um determinado padrão de pensamento, um determinado padrão de resposta psíquica, através daquilo que a gente cultiva, através do nosso consumo, né, mental, seja ele energético, seja ele intelectual, isso vai criando uma forma de funcionar, um jeito de ser e de responder a determinados estímulos. Se nós queremos modificar e transformar isso vai exigir todo esse papel de recondicionamento, que vai ter que ser repetido, repetivo, ao longo também de um tempo, para que isso também se torne automático, talvez agora direcionado por um outro caminho, tá? E aí eu gosto de usar um exemplo, uma imagem assim mental, que eu acho que nos ajuda a entender isso de uma forma mais clara assim, do que eu estou querendo dizer, tá? Então vamos imaginar a gente tendo uma torneira e que debaixo dessa torneira a gente tivesse ali um balde, tá? E aí a gente liga lá a torneira, naturalmente a água que vai cair da torneira, ela vai encher aquele balde até o momento que ela extravasa a borda e cai ali ao lado, tá? Onde está o balde. Se por algum momento ou por algumas circunstâncias há um dano nessa tubulação, e essa água passa a ser, então, contaminada por alguns resíduos que estão ali,
a água que vai sair pela torneira também é contaminada, e naturalmente a água que vai estar no balde também está contaminada, né? E isso vai num ciclo. E se eu desejo, então, corrigir esse equívoco e não ter mais uma água contaminada no balde, e eu lanço mão de um copo ou de uma caneca e passo a tirar a água do balde na tentativa de purificá-la, por mais que eu fique nesse movimento por um dia, 2 dias, um mês, um ano, a água do balde vai permanecer infectada, vai contaminada. No entanto, se ao invés disso eu direciono a minha energia, o meu pensamento, a minha força, para corrigir lá a tubulação, onde está o dano inicial, e naturalmente, a partir do momento que eu corrijo, a água que passa agora a correr é uma água límpida e não contaminada, à medida que a água nova vai caindo no balde, a água contaminada vai se reciclando, ela vai caindo de fora, e em determinado ponto, determinado momento aí do tempo, eu vou ter uma água limpa de novo nesse balde, tá? E se, junto com isso, eu pego a minha canequinha lá, o meu balde, meu copinho, e passo a tirar a água de dentro desse balde, eu vou ter esse processo muito mais otimizado, né? Eu vou ter isso de uma forma muito mais rápida, tá? Então, dito isso, imaginem, né, que esse balde é o nosso corpo físico, que essa torneira, esse encanamento é o nosso perispírito, e a água que passa ali pela tubulação é aquilo que a gente produz, né, enquanto espíritos, tá? Seja através do nosso pensamento, seja através das nossas ações, seja através dos nossos sentimentos. Se nós lançamos mão da caneca, e aqui nessa imagem, utilizamos somente dos recursos que são capazes de atuar no nosso corpo físico, na tentativa de corrigir algo, seja um adoecimento, seja um comportamento, seja enfim, qualquer coisa que for dentro do nosso corpo físico, por mais que a gente use todos os recursos materiais e insista nisso durante 1, 2, 3 encarnações, se nós ficarmos de uma forma exclusiva só nisso e não modificar a essência, nós vamos continuar apresentando as mesmas questões em múltiplas encarnações. Se eu volto a olhar para uma perspectiva mais espiritual, para uma perspectiva mais de transformação, de consciência, de reforma pessoal, de mudança de padrão de pensamento, de sentimento e de ações, e passo naturalmente a agir de uma forma mais alinhada aí com as leis divinas, naturalmente aquela energia que eu passo a produzir, aquilo que eu passo a agir sobre o meu perispírito, sobre o meu espírito, tem um caráter mais saudável do ponto de vista espiritual dessa fala. E, naturalmente, a depender do tempo, seja de uma encarnação, de 2, enfim, 3 milhares, né? Em algum momento, aquela expressão, né, daquela contaminação, entre aspas aqui, ela já não se faz necessária, tá? E se eu lanço mão das duas coisas, utilizando tantos recursos materiais, da medicina terrena, os recursos eles físicos, psicoterápicos, medicamentosos, etc., alinhados a esse cuidado da essência, né, dessa mudança de postura, desse esforço genuíno, é claro que eu tenho uma perspectiva, uma possibilidade de fazer isso de uma forma muito mais tranquila, mais amena, com menos sofrimento e, consequentemente, talvez até mais rápida, tá? Então, o grande convite disso é sempre a gente fazer as duas coisas juntas, né, alinhadas, assim. E por que eu estou falando disso dentro de reflexos psíquicos? Porque é justamente esse padrão mental, é justamente esse padrão psíquico que vai condicionar num sistema mais automático e até gravar essas informações assim no nosso perispírito para que elas sejam até mais automáticas, assim, elas sejam demandem menos esforço no sentido de responder, porque isso vai purificando todo esse funcionamento, né? E vão ampliando de alguma forma, que é o que ele está dizendo aqui, a vida mental do espírito humano, porque a gente passa a ter uma percepção e uma vivência mais ampliada daquilo que é a essência espiritual do indivíduo, né? À medida que nós vamos nos desprendendo de uma materialidade, seja ela do ponto de vista da consciência, da percepção do mundo, da visão de mundo,
seja ela no sentido de apego às questões materiais, e vou me direcionando mais para as questões de ordem espirituais, que são aquelas que permanecem, eu vou ampliando também a possibilidade, né, desses processos psíquicos, ou seja, desse funcionamento mental, tá? Mas isso tudo dentro de uma ideia de condicionamento, tá? Por que vai exigir esforço, né? Vai exigir trabalho, né? E aí ele vai falar assim, tá, beleza, você está falando disso, entendi que isso vai demandar um esforço, vai mandar um certo trabalho, um determinado tempo, mas quais são os agentes disso, né? Como que eu faço para, ou o que faz essa indução do pensamento, seja ela uma autoindução minha comigo mesmo, seja ela uma heteroindução, né? Minha para com o outro, ou do outro para comigo, né? Já falando aqui dos processos de influenciação espiritual, tá? Então ele vai falar para a gente da autossugestão como um agente importante de indução. O que é essa autossugestão? Né? E aqui eu acho que tem um ponto interessante, até para a gente trazer no sentido de ferramentas de cuidado, autocuidado, assim, ou até de tratamento mesmo, do ponto de vista mais energético, do ponto de vista mais espiritual. A autossugestão é o exercício de uma forma inicialmente mais consciente, nós reproduzirmos voluntariamente, né, determinados padrões de pensamento, determinados padrões de sentimentos, buscando isso de uma forma consciente, ativa, tá? Então, uma coisa que eu costumo falar muito com meus pacientes, quando existe uma abertura para isso da parte deles. Vocês vão passando lá uma medicação, estou prescrevendo uma medicação. Como é que você tem tomado essa medicação? Eu pergunto para eles. Você vai lá e está correndo para ir no trabalho, pega o remédio e sai tomando, ou às vezes você está tomando esse remédio e falando, nossa, que raiva, eu estou aqui tomar esse remédio, culpa de fulano, que fez isso na minha vida, e agora eu sou aqui obrigado a tomar esse remédio, porque eu não estou dando conta, e sem ele as coisas não estão funcionando, então vou precisar tomar, mas a culpa é daquele e tal, e descarrilha o pensamento lá nas lamúrias e nas condenações, às vezes até justificáveis, tá? Não estou dizendo isso. Ou eu estou tomando remédio, igual eu falei, correndo, não estou nem pensando o que eu estou fazendo, ou nem estou vendo que eu estou tomando remédio, ou nem estou tomando remédio. E aí, isso implica, dentro do que eu percebo, né, e eu tenho esse feedback deles também, numa resposta muito diferente da ação dessas medicações, às vezes, no tratamento desses indivíduos. Tanto em relação aos efeitos terapêuticos, como em relação aos efeitos colaterais, tá? Então, o que eu convido eles a fazer? Olha, na hora que você for tomar o remédio, tira 1 minuto para você tomar esse remédio. Pega sua água com calma, 30 segundos que for, mentaliza esse remédio fazendo o efeito que você deseja dele. O que você quer que esse remédio te ofereça? Onde você quer que ele haja no seu corpo? O que você quer que ele faça? Qual é o seu objetivo com esse tratamento? O que você está buscando com isso aqui? O que ele quer? O que você quer amenizar com ele? Né? Onde ele quer cuidar? E à medida que você for tomar o remédio, mentaliza ele fazendo isso. Você pode mentalizar o próprio remédio, pode mentalizar como se fosse uma partícula de luz que esse remédio está carregando, não importa, mas faça o exercício mental ativo de pensar o que você gostaria que esse remédio realizasse em você, ou que ele construísse enquanto benefício terapêutico. Se algum de vocês ainda não fez isso e está em algum tratamento, faça essa experiência. Eu convido a vocês a realizar essa experiência em vocês mesmos. O que a gente observa é que tanto há uma maior tolerância do remédio no sentido dos efeitos colaterais, eles tendem a diminuir, como a gente tem uma perspectiva terapêutica maior. Por quê? À medida que eu passo a visualizar isso e a mentalizar isso, eu estou criando uma disposição, aqui nesse caso física, mas também mental, do meu corpo, uma abertura, né, do meu corpo e toda uma resposta, inclusive biológica do meu corpo, para que aquele remédio alcance talvez ali o seu potencial
e consiga me trazer aqueles benefícios. Em contrapartida, se eu estou ali na postura de xingar, de reclamar, de condenar, da raiva, de achar que aquilo está me fazendo mal, que aquilo está me matando, etc., né, e vou cultivando esse pensamento, eu estou construindo uma disposição contrária, tá? E não quer dizer que o remédio não vai fazer efeito, mas talvez aquém do que poderia ser, né? Ou como poderia ser. Nesse mesmo sentido, existe um trabalho muito legal desse mecanismo de autossugestão, que foi feito com crianças que passavam por tratamento de quimioterapia, tá? E aí eles avaliaram essas crianças em 2 grupos, tá? Um grupo que chegava lá e fazia o tratamento convencional da quimioterapia e recebia ali, e eles avaliaram a resposta depois. E outro grupo das crianças, eles fizeram uma intervenção pré-quimioterapia e durante todas as sessões. Então, antes de cada sessão de quimioterapia, eles faziam uma atividade, uma intervenção. E essa intervenção é muito interessante, porque ela se baseava no seguinte: eles contavam uma historinha, e tem os desenhos e tudo, era bem ilustrativo, bem lúdico, de como se estivesse tendo uma batalha ali, de dois grupos, né? E aí existia a batalha de uns bonequinhos e a batalha de outros bonequinhos. E aí uns bonequinhos era como se fosse o câncer e os outros bonequinhos como se fosse a quimioterapia, né? Eles iam contando a historinha ali e tal, de um jeito que eles queriam contar, e no final existia uma batalha ali, que os bonequinhos da quimioterapia venciam aquela batalha, né? E eles iam contando essa história para essas crianças. E elas iam imaginando, então, que a quimioterapia era isso, era aquela historinha acontecendo no corpo delas, né? E aí, no final, eles avaliavam assim, o resultado da resposta da quimioterapia e também os efeitos colaterais da quimioterapia. E aí, vocês acham que qual grupo que teve um resultado melhor? Assim? O que teve a historinha, né? Por quê? Isso vem da autossugestão, tá? Que é esse pensamento, essa construção que vai culminar numa disposição física, inclusive, para ação aqui no caso das medicações, tá? Isso, né, junto com essa possibilidade de autocuidado, de autossugestão, né, que faz parte da nossa evolução, vem, claro, junto com isso, essa necessidade do autopoliciamento em nossa vida mental, tá? Porque se a gente passa a perceber esse poder que a gente tem sobre nós mesmos, né, nesse e aí, o que ele vai trazendo através disso? Que dentro dessa autossugestão, né, um dos mecanismos que funcionam nesse sentido da autossugestão são os mecanismos do hipnotismo, né, que ele vai dizer que eles vão construindo um circuito fechado, tá? Então, para que isso aconteça, né, para que esse circuito forme essa corrente, e ele vai citar exemplos lá que depois vocês podem ler, eu vou tentar trazer um resumo disso. O caminho inicial, o passo inicial é uma relação de confiança entre o hipnotizador e o hipnotizado. Tá? E aqui, quando a gente está falando de hipnotizador e hipnotizado, a gente pode falar da hipnose enquanto recurso terapêutico, que hoje também é usado, mas a gente pode olhar isso também da perspectiva espiritual, tá? Da afinidade espiritual e das influências espirituais. Para que haja a possibilidade de qualquer hipnose acontecer, o primeiro movimento, a operação inicial, é um circuito ou uma relação de afinidade, de confiança, principalmente, tá? A partir do momento que se cria essa relação inicial de conexão ali, de afinidade, de uma certa aproximação, de uma certa confiança, há, então, uma exteriorização da corrente mental do hipnotizador ou do magnetizador e essa sintonia com aquele que é o hipnotizado ou aquele que está sendo magnetizado naquele momento, tá? Então, para que haja esse movimento ativo, né, de exteriorização dessa corrente mental e que ela atinja esse objetivo de criar a sintonia, é preciso que haja, antes de tudo, essa abertura daquele que vai ser hipnotizado, ou daquele que está sendo hipnotizado, daquele que vai sofrer a ação magnética, tá? Isso não acontece só a curtas distâncias, tá? Ele vai dizer isso de uma forma muito clara.
isso também pode ocorrer a distâncias intangíveis, através, inclusive, de recursos como rádio, gravações e televisão, tá? De forma que a intensidade dessa força magnética ou desse poder de hipnotização, vamos dizer assim, né, da influência dessa troca, né, ela tende a ser diretamente proporcional ao laço, à confiança entre aqueles dois indivíduos, falando aqui de uma relação entre duas pessoas, tá? Então, por exemplo, do ponto de vista material, né? Se existe uma relação inicial de confiança e se constrói um trabalho dentro de um trabalho de hipnotização, por exemplo, ou de hipnose, que vai se construindo ao longo do tempo, né? E vai utilizando disso do quê? Que a gente está falando? Desse condicionamento, né? Então, esse condicionamento que pode ser positivo, tá? Então, a hipnose, ela pode ser um recurso muito positivo, como a gente falou da autossugestão, do pensamento, etc. Vou construindo isso ao longo do tempo. Isso se torna importante, forte, assim, dentro da experiência, mesmo depois da distância, né, à medida que eu for criando aquele condicionamento com uma certa padrão de pensamento, de imagem, até de recurso físico, aquilo naturalmente pode criar essa mesma resposta àquele estímulo, tá? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Dentro de uma atividade de hipnose, por exemplo, um trabalho específico, vai se construindo a visão, o pensamento energético de harmonia, de equilíbrio, de paz, etc., e vai se utilizando do recurso, por exemplo, sei lá, de um amuleto, sei lá, de um cristal, por exemplo, nesse sentido que eu estou dando aqui, tá? Esse cristal e esse amuleto, ele pode fazer o mesmo papel, dentro dessa ideia aqui, do sino para o cachorro, que dou exemplo para vocês, tá? Então, todas as vezes que a pessoa pega lá o amuleto ou o cristal, por exemplo, para ela cria um circuito fechado, né, que está relacionado a um condicionamento pré-existente, de que toda vez que eu olho aquele cristal, eu conecto aquela forma, aquela resposta, aquele estímulo que foi condicionado ali ao longo de várias sessões, por exemplo, e eu consigo desencadear essa resposta positiva, benéfica e tal, que foi construída até lá. Mas é muito importante a gente entender que, nesse sentido aqui, não é o cristal em si, tá? O amuleto em si. Não estou entrando nesse mérito, tá? É o condicionamento, é o pensamento que vai fazer essa força, né? É a mente que vai disparar essa resposta através de algo que, naquele caso específico, a ajude a sintonizar com um determinado padrão energético, um determinado padrão de pensamento, tá? E aí ele vai falando disso, né? Então, esse exercício, através dessa mentalização, dessa autossugestão ou da heterossugestão, ele vai criando aquilo que ele chama de ideia tipo, né, durante a hipnose, né? O que é uma ideia tipo, dentro do que eu entendi que ele colocou para nós? É um pensamento específico voltado para um determinado objetivo, tá? Então, se eu estou lá pensando, por exemplo, fazendo uma hipnose, estou com alguma doença, sei lá, uma doença de vesícula, por exemplo, eu começo a fazer o exercício de autossugestão, por exemplo, ou mesmo uma hipnose, pensando e sugerindo aquela vesícula se curando, fazendo o trabalho dela perfeitamente, harmonia, entrando ali em homeostase, equilíbrio com o funcionamento dela. Isso seria uma ideia tipo, né? É uma ideia voltada para um objetivo específico, com um padrão específico. Então, durante a hipnose, eu vou direcionando isso. Em muitos processos obsessivos, né, a gente vai ter aquilo que o André Luiz vai chamar também de fixação mental, né? O que é a fixação mental? Que é um momento, né? Que é um recorte. É o resultado da construção de uma ideia tipo que vai se perdurando ao longo de um tempo específico, numa intensidade importante, ao ponto que chega num certo momento, né, que aquilo se torna uma fixação mental, né? Ou seja, não é possível mais pensar em outra coisa, tamanho o poder indutor
né, daquele condicionamento que foi sendo criado ali, tá? Claro que aqui sem nenhum mérito de vítima e algoz, mas de corresponsabilidade, né, assim, de responsabilidade mútua entre receptor e emissor, tá? Isso vai gerar reflexos individuais, diversidade de comportamento, e o hipnotizador, nesse sentido, né, ele pode, na indução, assim, até, como que fala, sugerir, assim, de diferentes papéis, assim, né, então, tem alguns pontos aí, a gente vai falar mais dessas hipnoses mais hollywoodianas, assim, né, nesse sentido, mas que funciona nessa base aqui do condicionamento, tá? Que a partir do momento que se cria essa sintonia, essa ideia tipo tão forte, que vai ser, só vai ser possível a partir dessa relação de confiança que vai sendo construída ao longo do tempo, é possível que alguns hipnotizados, inclusive, assumam outros papéis, como se assumisse uma outra personalidade. Mas o que é interessante é que a característica, a qualidade dessa manifestação, da expressão, daquilo que ele vai representar, tem a ver com o próprio material do indivíduo, tá? Então, o que ele fala? Por exemplo, tem duas pessoas sendo hipnotizadas, no mesmo grau, ali, na mesma intensidade. E aí o hipnotizador que está emitindo o comando, ele fala que eles agora são um determinado músico, um determinado cantor, um determinado artista, né? Eles vão representar, entre aspas, o mesmo artista, mas a forma como cada um deles vai representar é tendo por base a ideia que aquele indivíduo faz do artista, tá? Então, não é a ideia que o hipnotizador faz do artista, que eu faço do artista, que o outro. Claro que se é alguma coisa muito conhecida, um artista muito conhecido, existe um estereótipo que vai ser mais ou menos reproduzido ali. Mas isso vai partir através da bagagem daquele indivíduo, tá? Daquilo que ele tem para oferecer. E isso, do ponto de vista espiritual, é muito importante, porque a ideia tipo, né, ou a ideia pensamento, ou aqui a fixação mental que acontece no nível espiritual dentro dos processos obsessivos, né, a forma como ela vai se manifestar, por isso que ele fala dessa diversidade de comportamentos, né, e reflexos individuais. A forma como ele vai se manifestar, a forma como ela vai se apresentar, ela se nutre naquilo que nós temos, tá? Então, se nós temos algum controle, desejamos ter algum controle sobre isso, e temos controle sobre isso, é através daquilo que nós nutrimos dentro de nós, tá? Então, a gente não está, vamos dizer, vulneráveis, né? À mercê da vontade, às vezes, dessas mentes importantes e poderosas voltadas mais para o mal no mundo espiritual, tá? Porque se não tiver ali o que manifestar, ou como manifestar, isso não acontece, tá? Isso não há um implante da mente do outro em nós, né? E aí ele vai falar disso, né? Que é a telealimentação, né? Que é essa hipnose, que é o desprendimento parcial da personalidade durante a hipnose, que é um pouco, assim, do que acontece, ele está falando de mecanismo de mediunidade, na própria ação, na manifestação mediúnica, né? Então, há um certo desprendimento, assim, dessa personalidade que é o médium ali, isso pode acontecer em níveis diferentes de desprendimento, que vai ser condizente com também o nível de consciência ou inconsciência daquele médium na manifestação mediúnica, né? E de uma forma controlada, até pela equipe espiritual e os mentores que estão ali envoltos naquela reunião, há uma certa telealimentação, ou seja, uma sintonia, uma ligação entre o hipnotizador, que aqui pode ser o espírito que vai se manifestar, que está sendo conduzido ali pelo mentor, né? Está sendo amparado, e aquele que está sendo hipnotizado, vamos dizer nesse sentido aqui, que é o médium, tá? E aí ele passa a transmitir, a conduzir, a falar ali aquilo que ele está sendo captado daquele espírito, tá? Então, a mediunidade nesse sentido, por exemplo, aqui talvez mais a psicofonia, pensando, ela não deixa de ser um processo muito parecido, tá? Muito próximo, assim. Então, o magnetizador, ele incute figuras conhecidas no hipnotizado, né? Então,
para quem trabalha com mediunidade, tem alguma experiência mediúnica, vai fazer muito sentido isso, assim. Porque na grande maioria das vezes, a gente, durante o trabalho mediúnico, as primeiras coisas que acontecem é, às vezes, uma ideia, uma figura que vem na cabeça, um pensamento, uma sugestão, assim, aquilo que vem assim na cabeça, e que é, aqui, segundo André Luiz, emanado por aquele que está sendo o espírito, e aí que a gente vai conduzindo o raciocínio, né? E as dificuldades quando o hipnotizado não tem familiaridade com a figura sugerida, tá? Então, sei lá, tá num processo de hipnose, e aí fala para eu representar um certo autor conhecido, específico, mas que eu nunca ouvi falar, sei lá, de uma cultura que eu nunca tive acesso. Isso vai gerar dificuldade, né? Isso a sintonia não vai ser tão fácil como seria se fosse alguém muito conhecido da minha experiência, tá? Aí ele vai trazer desse circuito magnético, circuito mediúnico baseado nisso, né? Que a continuidade do contato entre o paciente e o hipnotizador, ou entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, a manutenção desse contato é que vai dizer da força desse circuito, da potência desse circuito magnético e desse circuito mediúnico, tá? É por isso que o exercício da mediunidade dentro do desenvolvimento específico e até essa aproximação com o mentor de cada um aí, isso vai sendo construído, né? Isso vai sendo fortificado ao longo do processo, tá? Aqui no sentido positivo. No processo obsessivo também, tá? Quanto mais tempo o processo obsessivo, maior a intensidade da afinidade nesse processo obsessivo, maiores são os prejuízos. Ao ponto que, mesmo que eu tenha inicialmente, não tenha nenhuma patologia de ordem mental, tá? Aqui falando da minha área, e eu tenho exclusivamente um processo obsessivo acontecendo, provocando sintomatologias específicas. Se esse processo obsessivo, ele dura muito tempo, ou é numa intensidade muito intensa, mesmo que a resolução do processo obsessivo em determinado momento, seja pela misericórdia divina ou pela própria transformação daquele indivíduo, pode acontecer de eu ter, decorrente disso, um adoecimento mental, uma patologia mental, tá? Tamanho o efeito que essa conexão gerou no próprio indivíduo, tá? Na organização perispiritual e física daquele indivíduo. E talvez passe a ser necessário um cuidado ao resto da vida, tá? Isso vai criando esse circuito medianímico perfeito, né? Nesse sentido de muito integrado, e processos avançados de telementação e desdobramento controlado são aqueles que geralmente estão mais relacionados a essa mediunidade inconsciente, né, em que há um total desacoplamento, assim, afastamento completo ali do corpo do perispírito, assim, ele está consciente, tem o controle sobre tudo, mas há um desdobramento completo, assim, né, de forma que esse processo de sugestão mental ele fique mais claro, mais limpo, né, e ele assuma com características mais intensas, assim, aquela personalidade que vai ali usar dele como instrumento, tá? Aqui da automagnetização, a gente já falou um pouquinho disso, quando eu falei da autossugestão, eu vou pular por causa do nosso tempo. E aí eu termino aqui, deixo aí meu e-mail para vocês, caso alguém queira mandar alguma dúvida, queiram fazer alguma sugestão, algum apontamento, tem alguma crítica, eu sou muito tranquilo em relação a isso, muito aberto. Deixo aí meu contato para vocês e agradeço aí mais uma vez o pessoal da Micarioca aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece pela sua presença, pela sua participação. Bárbara, boa noite. Olá, boa noite. Finalmente. Olá. Não pude estar no início, como todo mundo acho que já sabe, né, que está aqui com a gente por conta de bebês pequenos, bebezinho, mas assisti agora do meio para o final e em nome da Micarioca, das AMES do Estado do Rio, a gente agradece muito, Marcos, pela sua disponibilidade de estar conosco, pela apresentação, adorei, gostei muito, eu acho que todo mundo aqui tá, né, Cássia, tem alguma, quem puder aí abrir um pouquinho o vídeo,
os colegas da exames, de modo geral, todo mundo muito feliz com esse grupo de estudos. Muito obrigada mesmo. Não sei se vai abrir para pergunta, eu estou guardando a minha aqui. Eu que agradeço. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Cássia, quer falar? Manda aí, Bárbara, qualquer coisa, pergunta. Não, eu lembrei, é uma pergunta, assim, uma discussão, né? Quando você estava falando da hipnose, eu lembrei de uma passagem que eu estava lendo hoje, coincidências, vamos dizer assim, de domínios da mediunidade. E aí conta a história de o Aulo estava uma relação entre casais e tal, e o casal, o homem tinha uma relação extraconjugal que a mulher não sabia, e aí fala sobre essa questão. Eu não sei se isso poderia ser chamado de hipnose, mas assim, a relação mental que tem das pessoas que moram na mesma casa é uma que eles colocam nesse capítulo, é o capítulo de telepatia, o capítulo, deixa eu ver aqui, dominação telepática. Então, assim, é uma dominação telepática que a gente. Então, eu não sei se isso pode ser considerado hipnose, mas eu achei muito interessante, que é o seguinte: esse homem, ele tinha condutas, né, que não são morais, que não são boas condutas à luz do Cristo. E aquilo ali, por mais que aquela mulher dentro de casa estivesse ali tentando fazer o seu melhor, ela sofria influência, porque dentro de um lar, né, tem influência dos seres que convivem dentro do próprio lar, dessa dominação telepática. Então ela sofria com isso. E essa dominação telepática que tinha de alguma forma, né, daquilo que alimentava, sem se perceber em pensamento, né, por afinidade mental deste homem, influenciava dentro de casa. Então vinha imagens para essa mulher ou para esse homem, de contextos relacionados ao que acontecia fora. Então, né, questão da mediunidade ali presente, né? E aí, enfim, o desfecho dessa história é o trabalho sobre o perdão incondicional. Então, assim, essa mulher também ela não está de alguma forma suscetível, né? É isso que eu queria primeiro perguntar. Se a gente fala de essa dominação telepática, a gente poderia falar como se fosse uma hipnose, não tem a ver, enfim. E a questão de que o que você colocou, né? Que por fim nós temos responsabilidade sobre isso, né? De alguma forma ali, aquele meio estava suscetível, essa mulher também estava suscetível, e o ponto lá final da história é a questão do perdão incondicional. De alguma forma, ela precisava trabalhar isso, e por isso tinha essa suscetibilidade ali alguma afinidade com aquela vibração. Aí, não sei, eu contei um pouquinho a história, se você pudesse ilustrar para a gente, e talvez até diferenciar o que seria hipnose do que seria isso. Eu acho que o mecanismo é muito parecido, né? O mecanismo de funcionamento. Se a gente fosse ser mais pecuinha, assim, com o nome hipnose, assim, seria um pouco diferente, porque assim, a hipnose ela estaria mais dentro de um processo de sugestão de um indivíduo para o outro, tá? Então, sei lá, nesse caso que eu estou trazendo, se eu fosse ficar restrito assim à palavra hipnose, eu pensaria mais se essa mulher, que era a mulher que tinha relação extraconjugal com esse esposo, quisesse por ela mesma realizar uma sugestão mental na esposa, por exemplo. Então, ela pensasse querer, por exemplo, plasmar ideias de que ela ia adoecer, de que ela era horrível, que era uma mulher inferior, etc., ou causar pensamento de autoimagem, diretamente com a intenção de provocar uma ação, seja ela positiva ou negativa, naquele indivíduo, tá? Mas o mecanismo de funcionamento que você trouxe e da hipnose, o que justifica isso funcionar é o mesmo, assim, né? É a capacidade que o pensamento tem de, a partir de uma sintonia, uma afinidade, promover ações no outro e também em nós mesmos, através da autossugestão, da auto-hipnose, como a gente estava falando. E aí, nesse caso, tem uma coisa muito interessante, assim, porque tem essa primeira abertura, né, do marido através da atitude, né, que ele tem descompromissada com a relação ali,
caindo aí na traição, etc. Mas tem também, eu lembro nesse capítulo que durante o sono físico, meio que elas brigavam entre elas, assim, né? Existia um sentimento que era cultivado durante o desprendimento do corpo físico de batalha, de ódio ali. E eu acho que era esse sentimento, assim, de ódio, de luta ali, que criava ali um pouco a afinidade, ao ponto de, durante a vigília, ela ir recebendo essas influências, assim, dessa energia que estava ali transitando na casa, assim, né? Tá, joia. E aqui, outra pergunta, eu posso fazer rapidinho? Que é assim, essa hipnose também, por exemplo, pode um espírito desencarnado utilizar os nossos fluidos, né? Para, por meio de nós, hipnotizar um desencarnado que está incorporado num outro médium? Deixa eu entender. Se um espírito desencarnado, X, tem dois médiums. E aí, esse médium aqui tem um espírito atuando por ele, e aí esse médium não fala, é via telepática, né? Ele consegue atuar, você percebe que... Mas ele escuta, ele escuta ou percebe mentalmente, sem verbalizar, que tem alguma atuação inteligente ali, atuando sobre o espírito que está em outro médium, ou seja, coisas acontecem sem que precise falar, mas você percebe que tem uma indução. Isso é telepático também? Ou sei lá, tem algum magnetismo, né? Não, claro, isso pode acontecer. Tem alguma força ali fluindo para aquele espírito que está no outro, incorporado no outro médium, para que as coisas se deem. Então, por exemplo, num processo de desobsessão dentro de uma casa espírita, e sem que isso seja verbalizado. Mas você vê que tem algum fluido ali, algo acontecendo que precisaria passar pelo médium físico, ou poderia ser só provavelmente precisaria passar, né? Porque se fosse só a nível espiritual, enfim. Talvez estaria ali, né? Não, mas faz totalmente sentido o que você está falando, assim. O processo de conexão mental, seja hipnose, seja telepatia, seja telementação, que o André Luiz vai usar esse termo também, ele se dá em nível mental e espiritual, tá? Assim, em última instância, isso se dá em nível espiritual, né? Porque são espíritos ali, seja eles encarnados ou desencarnados. Então, a questão material, ela vai servir só como um instrumento para que nós, enquanto encarnados, percebamos isso, e às vezes a necessidade do espírito, porque se está muito materializado, até essa percepção dele, vai ser necessário um choque anímico ali com o fluido do médium, para que ele tome consciência disso, tá? Mas isso é possível acontecer, assim, eu já vi isso acontecendo em reuniões mediúnicas da AMIC de São Paulo, etc., de um determinado médium dando manifestação de um espírito, outro espírito num outro médium, sei lá, do outro lado da mesa, e que existia previamente a essa manifestação uma relação de hipnotizador e hipnotizado, ao ponto que um desses espíritos tinha até uma forma mais animal, etc., que era induzida por esse outro espírito, que tinha uma força mental muito grande, um vínculo muito grande com esse espírito. E a comunicação desse espírito que estava mais animalizado era muito difícil, porque por mais que estava tendo um choque anímico ali, estava tendo aquela coisa, a energia do outro meio que estava sustentando. Então, o que aconteceu assim, no processo natural ali daquela reunião? Só a partir do momento do trabalho com aquela mente que tinha uma força mental importante, à medida que a espiritualidade foi conseguindo trabalhar com ela, ela foi amenizando ali, despertando um pouco mais, ficando mais sonolenta, seguindo ali no caminho que era possível para ela, que o outro lá do outro lado conseguiu ter algum recurso, assim, conseguiu sair um pouco daquele lugar, assim, e caminhar um pouco nessa direção, tá? Então, sim, isso pode acontecer tanto de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, como de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado também, tá? Porque quando a gente pensa naqueles quadros que principalmente em perdas de pessoas queridas, em que o indivíduo não consegue se desprender, fica lá
naquele apego, naquele sofrimento, emanando aquele pensamento o tempo inteiro, se aquele que foi também não tem ali um mínimo de preparo, ou enfim, aí depende do preparo, da misericórdia, do merecimento de cada um, mas se ele afiniza com aquela ideia ali, olha, é às vezes mais difícil tratar essas obsessões do que dos encarnados para com a gente, viu? Porque para a gente encarnar, tomar consciência de que a gente está fazendo mal para o outro, é mais difícil. Geralmente de lá eles percebem com mais clareza as coisas. Ai, ótimo. Só para quem não sabe, só explica um pouquinho o que seria esse choque anímico, e aí eu parei. Porque senão eu vou fazer um monte de pergunta. Não, e também uma coisa que eu acho que seria legal, se tiver tempo, se ninguém mais quiser fazer pergunta, é você contar um pouquinho sobre como é o Instituto de Saúde aí em São Paulo. Eu sei que a gente tem o tempo curto, mas gente, é uma oportunidade muito grande que a gente tem, principalmente sabendo que está gravado e que isso vai vir ao futuro para mais pessoas. A gente tem o Marcos, que é o presidente da AME São Paulo. A AME São Paulo é a primeira AME do Brasil, onde tudo começou. Lá tem um Instituto de Saúde, uma relação muito interessante entre a Casa Espírita e a AME São Paulo. Então, eu sei que nem todo mundo pode ficar, mas eu queria muito aproveitar essa oportunidade do Marcos estar aqui, tá? Legal. O choque anímico é a experiência da conexão, né? Da necessidade da energia daquele espírito manifestante com a energia do médium ali, que é, na verdade, a maioria dela, tipo, é ectoplasma, assim, né? Então, a partir do momento que o espírito entra nesse campo vibracional, nesse campo energético, que é mais material, e essa energia, ela só é produzida pelo espírito encarnado, né? Lembrando que o espírito desencarnado, ele não tem essa faculdade, porque é algo que é produzido através do corpo dupletério ali, né, que se dá na junção do perispírito com o corpo físico, né, que é um corpo intermediário. Essa energia o espírito desencarnado ele não tem, tá? Só a gente tem quando a gente está encarnado. E aí o contato com essa energia é como se desse para ele a experiência do corpo físico, assim, né? Então isso ajuda ele a ter essa maior abertura para ouvir, para assimilar, até para moldar ali o perispírito quando está muito deteriorado pelos padrões de pensamento, pelas viciações ali. Então, essa conexão, esse choque anímico que a gente fala, é essa conexão da energia com essa energia do médium que só os encarnados têm, tá? E isso ajuda, às vezes, no processo de despertar, do entendimento do próprio desencarne, muitas das vezes desses companheiros nossos. Né? Do Instituto de Saúde, então, o Instituto de Saúde aqui em São Paulo, lá em São Paulo, ele acontece às quintas-feiras, dentro do Grupo Espírita Caibar Schutel, que também foi fundado pela doutora Marlene, está completando agora 60 anos esse ano agora. Então, como é que funciona? Geralmente tem duas portas de entrada hoje em dia, né? Ou as pessoas chegam no Grupo Espírita Caibar Schutel numa reunião de acolhimento na segunda-feira à noite, que é um atendimento fraterno, em que vai ser ali atendido, conversado, e existe uma orientação espiritual nesse dia também, que são feitos por 2 médiuns, que geralmente eles podem receber uma psicografia, assim, né? Então, de orientações gerais para o dia a dia, como leituras, convites específicos ali, não é nada assim que vai te falar o jogo da sorte da loteria, não, tá? São questões importantes do processo de autoconhecimento. A partir desse acolhimento, na segunda-feira, eles são direcionados, os casos que têm uma relação com a saúde, ou seja, um diagnóstico já feito, ou um tratamento já em andamento, que tem uma questão de saúde mental ou saúde física já estabelecida, eles são direcionados para quinta-feira, que é o dia da atividade no Caibar Schutel, que é coordenada pela AME São Paulo, né, e que a gente chama de Instituto de Saúde. Quando esses atendidos chegam, eles chegam lá às 7 horas, e aí eles são acolhidos pelos membros da Associação Médico Espírita, que são médicos, psicólogos, profissionais da área de saúde, tá? Em geral. E aí a gente faz a anamnese espiritual, né? A anamnese espiritual que hoje a gente conseguiu informatizar, então a gente tem um prontuário online, e a gente vai fazendo a conversa, que tem uma parte formal da anamnese, como queixa principal, história da moléstia atual, alguns pontos, mas tem uma parte da anamnese espiritual que vai desde levantamento de alguns sintomas sugestivos de mediunidade, sintomas sugestivos de obsessão, que estão lá no livro, Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre,
a gente foi colhendo essas informações de forma que a gente foi preenchendo isso. Aí, sobre atividades que ele faz, se ele faz cotular, se ele trabalha com mediunidade, se ele dá passe, que religião que ele tem. Então, tem um modelo, depois eu posso passar, isso não é problema nenhum para vocês, de como que a gente estruturou. E aí, ele é feito essa anamnese. A partir dessa anamnese, ele, então, é encaminhado para o passe, que acontece das 8 às 9h30, que é o tratamento espiritual, tá? Então, tem uns que vão passar 4 passes, 6 passes, 8 passes, varia às vezes, tá? Não tem um padrão do número, não. E aí ele passa por essa sequência de tratamento por semanas, né? Um passo por semana, então 4, 6, 8 semanas. E depois dessas semanas, a gente tem uma discussão com esse paciente, uma conversa para saber como é que ele está se sentindo, se ele melhorou, o que melhorou, o que não melhorou, o que ele fez, o que ele não fez. A gente tem um retorno, assim, né? Uma devolutiva. E na São Paulo, isso já acontecia desde a doutora Marlene, nesse trabalho de passe em específico, há uma condução espiritual desse trabalho, né? Então, há um médium que trabalha com a gente, que quem coordena esse trabalho é o Dr. Albert, que é esse mesmo espírito desde a doutora Marlene. Então, muitas das vezes, a gente meio que discute esses casos com o Dr. Albert e há uma certa troca entre a perspectiva médica ou da saúde, saúde ali da equipe multiprofissional, e a perspectiva espiritual que ele vai trazendo alguns apontamentos. Da somatória dessa conversa, dessa troca, a gente vai dando a devolutiva para esses atendidos, né, e também colhendo deles o que eles estão fazendo, se melhorou, se não melhorou, e depois a gente evolui tudo isso no prontuário de novo. Então, lá no prontuário vai a devolutiva, vai o que a gente conversou, e vai também a orientação espiritual específica de cada caso. Assim, né? E, assim, resumindo, é isso. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Depois, se alguém tiver com vergonha ou sem graça, pode me escrever por e-mail também. Deixei meu e-mail aí, tá tudo certo. Maravilha. A gente agradece a participação do Marcos. Muito obrigada. Foi maravilhoso o estudo, a forma que você explicou, fácil entendimento, né? E eu gostaria de saber se, de repente, alguém quer fazer a prece final para a gente poder encerrar. De repente, a Bárbara. Ninguém quer fazer? Eu posso fazer, claro. Obrigada. Mestre Jesus, nosso Pai, maior, Deus, energia sublime, criadora de todas as coisas. Gratidão por esse encontro, por esse momento, por reunir colegas, amigos, talvez de outras vidas, de outras vivências, e que pela graça do Cristo nos permite agora, nesse momento, compartilhar nessa vida. Enquanto tantos gostariam de aqui estar encarnados, mas não conseguem mais. Aqui estamos, nos orientando, estudando, buscando caminhos para primeiramente nos aprimorar. Primeiro a nós mesmos, melhorar nossas condutas à luz do Cristo, à luz dos exemplos maiores do Evangelho de Jesus. E assim, com abnegação e devotamento, poder ajudar ao próximo. Obrigada, mestre, por essa oportunidade. Muito obrigada. Assim seja. Então, muito obrigada a todos e na próxima segunda a gente está reunido novamente. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau.